Graça e paz, povo de Deus, sou Irmã Vera Perazzo. Estamos aqui para vos transmitir mais uma mensagem da Palavra de Deus com o tema O Reino Milenial de Cristo. Estaremos falando sobre Efraim, Manassés e Benjamim. A Bíblia diz em Gênesis 48:5: Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti do Egito, eles são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Mas a tua geração que tu gerarás depois deles será tua. Segundo o nome dos seus irmãos, eles serão chamados. Então, nós vamos falar aqui sobre o Efraim, Manassés e Benjamim e o porquê que Jacó disse: Efraim e Manassés serão meus. Então, observe que ele joga o verbo para o futuro. E é desse segundo Efraim que nós estaremos falando e o porquê que ele compara Efraim e Manassés com Rúben e Simeão. Então, nós vamos tentar entender um pouquinho isso aqui, vou passar para vocês o que Deus me deu a entender. Porque ele diz, a geração que tu gerarás depois. Que geração? Nós vamos ver também que geração é essa, porque não foi algo pessoal que ficou lá no passado, porque José não teve mais filhos, Jacó já estava prestes a partir para a eternidade quando profetizou isso, então não era nada pessoal lá, digamos, nada para o passado. Foi tudo profético, futurístico para a igreja, para o povo de Deus, durante toda a trajetória do povo de Deus na terra, até lá no juízo final, quando eles chegarem lá. Ou, aliás, até lá no céu, a Bíblia diz que na cidade santa existe 12 portas e em cada porta tem o nome de um dos filhos de Jacó escrito na porta, né? Gênesis 41:52 diz, e ao segundo chamou Efraim, dizendo, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. E quanto ao Rúben, que nós estamos aqui comparando os dois personagens, né? Efraim e Rúben, diz assim, o Senhor atendeu a minha aflição, por isso o menino se chamou Rúben. E ainda Moisés, lá em Deuteronômio 33:6, ele diz, viva Rúben e não morra. Então tudo isso o Senhor me fez entender que o Rúben vai estar representando o remanescente judeu dentro do período tribulacional. Na mensagem que eu já falei na segunda mensagem lá sobre os que vão marchar em segundo lugar, né, que é o Rúben, Simeão e Gade, eu falei sobre isso, mas eu preciso de repetir aqui sobre o Rúben para vocês entenderem o porquê que Jacó disse, Efraim e Manassés serão meus como Rúben e Simeão. Então nós vamos entender o porquê disso aqui. Então quando o Rúben nasce, a Leia disse, o Senhor atendeu a minha aflição. Ou seja, o Senhor me socorreu da minha aflição. Então, esse povo, Rúben, dentro do período tribulacional, é o remanescente judeu. Mas o Efraim também é o remanescente judeu. Então, eu concluí, com o entendimento que Deus me deu, que o Rúben e o Efraim se trata do mesmo povo, só que o Rúben representando o período de maior tribulação que esse povo viverá na face da terra. Durante 7 anos eles vão enfrentar dificuldades, muitas dificuldades, e saindo do período tribulacional e dando início ao novo milênio, eles não podem entrar representados por Rúben, porque eles estão mudando de fase, eles cresceram na terra da aflição. Foi por isso que José disse que quando nasceu Efraim, porque o Senhor me fez crescer na terra da minha aflição. E agora, quanto ao que vai acontecer lá no milênio, quando dá início ao milênio, esse povo Efraim, eles vão gerar filhos, e esses filhos deles se chamarão Benjamim, e nós vamos falar mais para frente sobre o personagem Benjamim também, e sobre o Manassés, mas aqui nós estamos falando ainda um pouquinho mais, para melhorar o nosso entendimento aqui, a respeito do Efraim. A Bíblia diz que o anjo Gabriel disse para Maria que Jesus governará e reinará eternamente sobre a casa de Jacó. Então, eu acho muito lindo isso aí, porque é um personagem, o Jacó é um personagem que Deus escolheu para cumprir nele todas as promessas que fizeram a Abraão. Então, o Jacó será eternamente, Jesus está governando sobre esse povo.
Aliás, nós somos o povo de Jacó, bichinho de Jacó, diz a palavra do Senhor. E Jesus estará eternamente governando sobre nós, sobre o povo lá do milênio, e depois lá na nova terra, no novo céu que vai acontecer. Todo esse povo passou por Jacó. Então eu concluo que Jacó não é um personagem qualquer, não é uma pessoa qualquer para nós não entendermos pelo lado espiritual o que aconteceu quando ele usurpou, digamos assim, do direito de primogenitura, o porquê que aconteceu tudo aquilo, nós não sabemos explicar espiritualmente falando, então é melhor não denegrirmos a imagem de Jacó, porque ele é um homem escolhido por Deus, e todo esse povo que marcha até lá no início do milênio, ainda é geração de Jacó. Por isso que ele disse, Efraim e Manassés serão meus como Ruben e Simeão. Mas a tua geração, que tu gerarás depois. E que geração que José vai gerar depois? É os nascidos no milênio que serão representados por José. Amém? Gênesis 48:14, a Bíblia vai dizer que Israel, que é o mesmo Jacó, estendeu a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim. Propositadamente, a Bíblia diz que ele fez isso. Propositadamente. Então, quando ele faz isso, ele está dando a bênção que por lei seria de Manassés, que inclusive o José não gostou muito da ideia, tentou trocar os nomes, trocar a mão ali de José, mas ele disse, eu sei, filho meu, eu sei. Então, aquela bênção que seria de Manassés, por ser o primogênito de José, também ficou com Efraim. Então, como eu já disse, Ruben e Efraim representam o mesmo povo, e o Manassés vai estar representando as nações. Números 2:18. A bandeira do exército de Efraim, segundo seus esquadrões, estará para o lado do ocidente. Ainda o verso 24. Todos os que foram contados no exército de Efraim, segundo os seus esquadrões, estes marcharão em terceiro lugar. E é dessa terceira marcha que nós estamos falando aqui. A Bíblia deixa bem claro que todos os povos, todas as raças, nações, tudo quanto é povo, não importa, do judeu, inclusive o Israel, todos que não aceitar aliança com a besta, todos estarão marchando para o milênio salvos, mortos ou humanos, ou seja, glorificados ou humanos, todos estarão lá no milênio, todos vão se encontrar. Até eu fico pensando assim, você já pensou uma pessoa que está ali dentro do período da tribulação, digamos assim, guerreando a favor da sua vida, lutando pela sua vida, e daí você está ali, você está junto ali com aquela pessoa, não sei se da família ou não, você está junto com aquela pessoa, daí, de repente, você morre, mas aquela pessoa que estava ali lutando com você, lá no final do milênio, lá no início do milênio, você vai encontrar com ela, só que você morreu, você vai estar em corpo espiritual glorificado, e aquela pessoa vai estar em corpo humano, e aquela pessoa que vai estar em corpo humano vai dizer que você foi bem-aventurado, é o que nós encontramos aqui na palavra, ela vai dizer que você é bem-aventurado, ou seja, ninguém quer morrer, todo mundo vai lutar para sobreviver. Só que aqueles que vão lutar para sobreviver e vão conseguir sobreviver, eles ainda vão dizer, vocês foram bem-aventurados. E nós também, que somos a igreja de Jesus, que vamos subir no arrebatamento, também seremos eternamente chamados de bem-aventurado. Por isso que a Leia diz, as filhas me terão por bem-aventurada, que somos nós, a igreja do Senhor. Deuteronômio 33, dos versos 13 a 17, a Bíblia vai dizer sobre todas as excelências que José vai ter lá no reino milenial. A terra do milênio, na realidade representado por José, porque todos os nascidos no milênio serão chamados de filhos de José, representados por José. Então, todas as excelências que seria de Ruben, por lei, né, ficou para José. E o que eu acho interessante é que José e Benjamim são os dois filhos biológicos da Raquel, e são eles dois que vão estar prevalecendo lá no reino milenial, reinando com Cristo. É o José como líder do povo e o Benjamim como povo mesmo, que
que vão crescer muito lá no milênio, porque o Efraim, embora ele representar crescimento, é deles que vai haver o crescimento, mas eles mesmos não vão ter longevidade como os nascidos no milênio, eles vão viver assim menos tempo, eles vão, à medida que vai passando os anos, eles vão envelhecendo e vão morrendo, mas não terão a longevidade dos que nascerem deles. Hebreus 10 e 15 fala que o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias quer dizer, os dias da grande tribulação. E ainda diz, porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos, e ainda acrescenta, jamais me lembrarei dos seus pecados. E ainda Isaías 10 e 20, e acontecerá naquele dia que os restantes da casa de Israel e os que tiverem escapado da casa de Jacó, que representa as nações, nunca mais se estribarão naquele que os feriu. Antes estribar-se-ão verdadeiramente sobre o Senhor, o Santo de Israel. E ainda Provérbios 3 e 5 fala, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, Deus está falando para as pessoas parar de achismo. As pessoas deturpam a palavra de Deus, cada um quer achar que não dá nada, que quer entender o que quer, eu acho que é assim, eu acho que é assim, e não busca a iluminação do Espírito Santo. E a palavra de Deus, você só entende ela através do Espírito Santo, porque ela é inspirada pelo Espírito Santo. Então ficou bem entendido, né? Que Efraim é aquele povo que vai entrar no milênio, que vai dar, que vai procriar e vai gerar Benjamim. Todos os nascidos no milênio do remanescente judeu, do remanescente de Israel, serão chamados de Benjamim e viverão e reinarão e povoarão toda a face da terra, que a terra encherá de fruto desse povo. Então eu entendo que Deus escolheu e está reservando e preservando esse povo para um propósito. Por isso que o diabo luta muito para destruir esse povo, desde lá dos tempos de Esther, né? O inimigo tentou matar todo aquele povo, e a Esther entrou em jejum e oração, e Deus deu aquela vitória, e de lá para cá o inimigo tem lutado para tentar acabar com esse povo, e só tem uma explicação, é um projeto de Deus, porque o diabo sabe que durante os 1000 anos que ele vai estar preso, a terra se encherá desse povo. A Bíblia diz que eles encherão de frutos a face do mundo. Nós já vamos ler esse versículo daqui a pouco. Amós 9:8 fala que os olhos do Senhor estão contra este reino pecador, e o Senhor destruirá da face da terra, mas não destruirá totalmente o povo de Jacó. Ele não destruirá de todo a casa de Jacó. Então nós observamos que lá no milênio, esse Manassés, do qual eu já estou falando dele aqui, que é um povo que se esquece de Deus, que quando ele nasceu, o José falou, porque Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e da casa de meu pai. Então é por isso que ele representa esquecimento, e ele vai marchar junto com Efraim no milênio. Mas também é um povo que não vai viver muito tempo também, não vai ter longevidade dos demais. E ainda sem contar que eles vão carregar durante todo o milênio esse pejorativo desse esquecimento dele, que eles têm por Deus hoje, por Jesus, por se esquecer da casa do Pai, não querer congregar, abandona as coisas de Deus, nem pergunta por Deus e nem por Jesus. Então eles vão carregar esse peso desse esquecimento. Então o Efraim, ele é Ruben na grande tribulação e é Efraim no milênio. O Manassés é Gade na grande tribulação, porque eu já preguei isso sobre o Gade na outra mensagem, e lá no milênio ele é Manassés. Hoje Efraim e Manassés é da igreja, lá no milênio Efraim e Manassés é de Jacó também, que na realidade é da igreja, são filhos nossos. Quando nós falamos de filho nosso, está falando dessa geração pecadora. Por que eu chamo de geração pecadora? Para nós entendermos melhor. Porque a geração que nascerá no milênio, a Bíblia vai dizer que eles são semente bendita do Senhor. Eles não estarão
enquadrado naquele versículo que o rei Davi, o salmista Davi, escreveu dizendo que em pecado me concebeu minha mãe, porque Deus fará o remanescente judeu passar por um processo de purificação, a tirar os pecados deles, para que o que nascerem deles não nasça debaixo dessa maldição do pecado que nós vivemos hoje. Hoje a Bíblia diz que nós não estamos debaixo, o pecado não tem domínio sobre nós, porque nós não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, por isso que o pecado não tem domínio sobre nós, mas nós somos uma geração pecadora, que mesmo o pecado não tendo domínio, nós pecamos e temos que estar constantemente pedindo perdão para Jesus, mas naquele tempo não, eles vão estar vivendo pessoalmente com Jesus uma vida santa, sem pecado, porque o diabo vai estar preso e Jesus vai estar vivendo pessoalmente com eles. E ainda Isaías 65:11 diz: mas a vós os que vos apartais do Senhor, e que vos esqueceis do meu santo monte, e os que preparais uma mesa para a fortuna e misturais a bebida para o destino, também vos destinarei a espada. Todos vos encurvareis a matança, porquanto chamei e não respondeste, falei e não ouviste, mas fizeste o que era mal aos meus olhos e escolheste aquilo em que eu não tinha prazer. Então esse povo vão estar sofrendo na grande tribulação, junto com aqueles descuidados que vivem na igreja, que são os Efraíns, que vive um povo descuidado. Eles vão deixar esses nomes lá na grande tribulação e vão ser representados por Simeão, os que morrerem por Cristo, e os que sobreviverem serão Efraim e Manassés lá no milênio. Efraim, remanescente judeu, e Manassés, o remanescente das nações. E o Manassés, pelo que Deus me deu a entender, ele continua, os filhos que nascem deles continuam sendo Manassés também, porque eles vão ter que carregar durante todo o milênio o peso do esquecimento, assim como o povo judeu carrega sobre si o peso daquela rejeição pela pessoa de Jesus, porque Jesus veio para os seus e eles não o receberam, então eles carregam esse peso. Ele é um povo que sofre muito, e o povo das nações ainda terão um privilégio de estar carregando esse nome de esquecimento, mas não vão estar sofrendo, eles vão estar meio que esquecidos, porque as atenções durante o milênio vai ser tudo para o povo de Benjamim, que no caso é o novo Israel que vai brotar lá. Agora nós vamos falar sobre o Benjamim. Números 2 e 22, na parte A, diz: depois a tribo de Benjamim. Então, depois vai chegar ainda a tribo de Benjamim. Eles ainda vão nascer lá no começo do milênio, dali, assim que der início ao milênio ali, dali uns 9 meses já tem Benjamim nascendo lá. Já vai ter gente nascendo no milênio. Gênesis 35:18, a Bíblia diz que quando o Benjamim nasceu, a Raquel teve trabalho em seu parto, veio a falecer, mas antes de morrer ela deixou o nome dele de Benoni, só que o seu pai, Jacó, colocou o nome de Benjamim e por isso ele foi abençoado. E em Gênesis 30:23, quando José nasceu, a Raquel disse: tirou-me Deus a minha vergonha, e chamou o menino de José, dizendo: que o Senhor me acrescente outro filho. Então isso aí foi uma palavra profética também que ela disse quando José nasceu, porque depois o Senhor acrescentou realmente a ela mais um filho, que se chamou Benjamim. Ela não pôde vê-lo, não pôde criá-lo, não pôde conhecê-lo, mas essa palavra profética de quando José nasceu está valendo para se cumprir lá no milênio, porque lá Deus vai tirar a vergonha daquele povo de Israel, daquele remanescente judeu. Eles vão entrar honrado lá no milênio, dizendo que Deus fez eles crescer na terra da aflição, e o que nascer deles se chamará Benjamim, ou seja, vai ter um segundo Benjamim, que a Raquel não pôde criar lá, mas lá no milênio vai ter um segundo Benjamim, ou seja, os 2 filhos de Raquel, biológico, vão estar em evidência lá no milênio, sendo o José o líder de todo aquele povo, e o Benjamim é aquele povo que vai nascer no milênio, que Jesus irá governar sobre eles. Por isso que Jacó, melhor dizendo, Moisés, fala que aquele Benjamim vai habitar seguro. Nós já vamos ler daqui a pouco esse versículo aqui. Então, quando Benjamim
Já estou aqui no versículo aqui, graças a Deus. É muito difícil de controlar todas essas leituras aqui, mas Deus está me dando graça aqui. Deuteronômio 33:12, de Benjamim diz: o amado do Senhor habitará seguro com ele, e todo dia o protegerá e morará entre os seus ombros. Quem é esse povo que Moisés está falando aqui em Deuteronômio 33:12? É do Benjamim que vai nascer no milênio, que Moisés está falando. Isaías 27:6 vai falar desse povo agora também. Dias virão em que Jacó lançará raízes. Quem é o Jacó que lançará raiz? O Efraim. Por isso que Jacó disse para José: Efraim e Manassés serão meus. Então aqui dias virão em que Jacó lançará raízes, florescerá e brotará Israel, ou seja, brotará o Benjamim, que é um novo Israel, filho de Israel, que será o novo Israel. E encherão de frutos a face do mundo. Então vocês estão entendendo agora por que o diabo tenta de todos os meios destruir o povo de Israel? Por que essa perseguição toda contra esse povo? Não é nem pelo que eles fizeram de errado, de rejeitar Jesus, mas é por causa do propósito, do projeto de Jesus com esse povo, que durante os 1000 anos que Satanás estiver preso, a terra vai se encher desse povo e ele não vai poder fazer nada. Porque no final, acabando-se os 1000 anos, ele vai sim tentar perturbar. Até na próxima mensagem nós vamos estar falando sobre isso, que vai ser sobre o juízo final. Mas então o Benjamim, ele vai crescer muito no milênio, eles vão encher a face do mundo. Oséias 1:10 fala que todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. De que povo de Israel que será como a areia da praia do mar? Lá no milênio, não é esse Israel de agora. Por mais que eles hoje sejam muitos, mas esse versículo aqui é para o futuro Benjamim, o futuro Israel. Aí naquele tempo eles vão dizer assim, no lugar que se dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. E ainda Hebreus 8:10 fala, porque esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias. Daqueles dias quer dizer o período tribulacional. Assim que dá início ao novo milênio, Deus fará uma aliança com eles, dizendo assim, porei as minhas leis em seu entendimento e em seu coração eu as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Deuteronômio 33:28 fala, Israel, pois, habitará só e seguro na terra da fonte de Jacó, na terra de grão e de mosto, e os seus céus gotejarão orvalho. Quem que é esse Israel que habitará seguro? O Israel do novo milênio, o novo Israel, o Benjamim que nascerá no milênio. E ainda no verso 29, bem-aventurado tu, ó Israel, quem é como tu? Um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua majestade. Por isso os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás sobre as tuas alturas. Aqui é Moisés que está falando profeticamente para esse povo também, que vai suportar a grande tribulação, sujeitar os inimigos, porque Deus é quem sujeitará os inimigos por eles, e eles entrarão no milênio e gerarão frutos. Então, esse Israel que habitará só e seguro na terra da fonte de Jacó é os que vão nascer no milênio. E tem gente que mistura tudo e acha que é esse Israel de agora, e que esse povo, e às vezes até meio que idolatra esse povo, achando que eles são salvos pelo fato de serem Israel, por ser judeu, por causa dessas promessas que são futurísticas, e as pessoas às vezes trazem tudo para o presente agora. Mas nós não podemos esquecer que Deus tem uma promessa de um novo Israel que encherá a face do mundo, onde o pecado será praticamente quase que extinto da terra, porque Jesus estará habitando com eles, e o nome do Senhor será glorificado para todo sempre sobre esse povo e sobre nós que estaremos com Cristo também na glória. Que Deus abençoe. E ainda tem mais uma mensagem dessa série. Nós vamos estar falando na próxima mensagem sobre o juízo final. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.